Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos a terceira semana na disciplina de língua portuguesa, na parte de conteúdo gramatical. Esses são os slides da parte gramatical. Se quiserem, anotem no caderno, verifiquem se vocês têm alguma dúvida, anotem essas dúvidas para quando nós nos reencontrarmos, a professora poder sanar todas essas dúvidas, tá? Então, aqui a gente hoje vai trabalhar com vozes verbais. Está na apostila, porém aqui eu vou explicar de uma forma um pouquinho, tentar ser um pouquinho mais didática, um pouquinho mais fácil. E verifiquem bem os slides, acompanhem a minha explicação. Vamos lá. Então, o que são vozes verbais? Primeiro o nome já diz, né? Vai ser algo ligado a verbos. Então, as vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva. Então, dependendo do que o sujeito, do que acontecer com o sujeito, se ele vai praticar uma ação, se ele vai receber uma ação ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele vai ter um nome, vai ter uma voz. Então, na voz ativa, o sujeito é o agente, ele pratica a ação. Exemplo, vi a professora. Eu vi a professora, eu sou um sujeito agente. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. A professora foi vista por mim. A professora é um sujeito paciente, né? Ele sofre a ação. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe. Exemplo, vi-me no espelho. Quando eu olho para mim mesmo na frente do espelho, eu vejo um reflexo. Então, eu olho para o espelho e esse espelho reflete a minha imagem. Então, eu estou tendo uma voz reflexiva. Eu pratico e recebo essa ação, ok? Agora nós vamos falar especificamente de cada voz. A voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica ação. Exemplos. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Ela praticou a ação de tomar um café da manhã logo cedo. A Bia, que é o sujeito. Aspiramos a casa toda. Nós praticamos a ação de aspirar toda a casa. Então, nós fizemos essa ação, uma voz ativa. Já fiz o trabalho. Eu fiz, eu pratiquei o trabalho, independente do tempo verbal, tá? Se é presente, passado ou futuro, independente disso, ok? Se o sujeito pratica a ação, a voz é ativa, o sujeito é agente. Voz passiva. A voz passiva, o sujeito sempre é paciente. E assim não pratica, ele recebe ação. Se nós pensarmos na palavra paciente, quando nós vamos num consultório médico, nós somos o que do médico? Nós somos pacientes. Nós recebemos as instruções do médico. O médico nos examina. Então, nós só recebemos informações do médico, né? Por isso é chamado paciente, passivo, que espera alguma coisa, não pratica nada. Exemplos. A vítima foi vista ontem à noite. Ela foi vista. Ela não olhou ninguém, ela não viu ninguém, ela foi vista. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Aumentou-se a vigilância, não foi a vigilância que aumentou alguma coisa. A voz passiva pode ser analítica ou sintética, tem dois tipos aqui, tá? A analítica é a mais concisa, é como se fosse uma resumidinha, e a analítica ela é um pouquinho mais complexa. A voz passiva analítica, formação. Voz passiva analítica é formada pelo sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, que pode ser, estar, ficar, entre outros, e um verbo principal, conjugado no particípio. Exemplos. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. O café da manhã foi tomado. O café da manhã não tomou nada, ele foi tomado, ele recebeu a ação. A casa toda foi aspirada por nós. A casa recebeu a ação de ser aspirada. O trabalho foi feito por mim. Então, o trabalho recebeu a ação de ser feito por mim. Não sou eu que estou fazendo o trabalho. O trabalho foi feito por mim. Então, percebam que nos três exemplos nós temos um verbo auxiliar, um sujeito paciente, um verbo auxiliar e um verbo principal.
Ó, o café da manhã é sujeito, foi, verbo auxiliar, tomado, verbo principal. A casa, sujeito, foi, verbo auxiliar, aspirada, verbo principal. O trabalho, sujeito, foi, verbo auxiliar, feito, verbo principal. Essa é a voz passiva analítica. A voz passiva sintética é também chamada de voz passiva pronominal, porque há o uso do pronome se, é a forma, né, formada pelo verbo conjugado na terceira pessoa, tanto faz singular ou plural, mais o pronome passivador se mais sujeito paciente. Então aqui é como se ela fosse, ó, sintética, ela junta, é um verbo só mais o se. Exemplos: tomou-se o café logo de manhã. Eu não sei quem tomou. Tomou-se, passiva sintética. Aspirou-se a casa toda. Alguém aspirou, mas eu não sei quem aspirou. E já se fez o trabalho. Também não sei quem fez o trabalho, mas alguém fez. Então, na primeira oração, no primeiro exemplo, o café da manhã é um sujeito paciente, ele não está praticando, ele está recebendo. Mas é um sujeito paciente da voz passiva sintética. No segundo exemplo, a casa é um sujeito paciente da voz passiva sintética. E no terceiro exemplo, o trabalho é um sujeito paciente da voz passiva sintética. Já se fez, aspirou, se, tomou, se. Ok? E a voz verbal mais fácil é a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe ação. Exemplos: a velhinha sempre se penteia antes de sair. Ela se penteia, ela pratica e ela recebe ação, se penteia. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu pratiquei ação. Eu estava com uma faca e de repente cortei meu dedo sem querer. Eu me cortei, eu pratiquei e eu recebi a ação. Então, quando o sujeito pratica e recebe, ele é agente e paciente ao mesmo tempo, a gente vai chamar de voz reflexiva, tá? Que reflete, pratica e recebe, pratica e recebe. Essa é a formação da voz reflexiva. A voz reflexiva é formada por verbo na voz ativa mais pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos, que serve de objeto direto e por vezes de objeto indireto, e representa a mesma pessoa do sujeito. Atropelou-se em suas palavras, próprias palavras, machucou-se todo naquele jogo, olhei-me no espelho. Então, sempre se referindo à própria pessoa que está falando, ok? Essa é a formação da voz reflexiva, com pronomes oblíquos logo após o verbo na voz ativa. Então, verbo na voz ativa mais o pronome oblíquo. E aqui a gente finaliza, então, a parte das vozes verbais, com os três tipos, a voz ativa, a voz passiva e a reflexiva. E finaliza também o conteúdo da terceira semana, tá? A partir de semana que vem, outro conteúdo e nós vamos nos ver em breve, assim espero. Estou com saudades de vocês. Tchau, tchau e até mais.